Lucas. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Lucas, eu com minha esposa linda e maravilhosa estamos aqui servindo na igreja de Lisboa, amém? Amém. E eu quero que você olhe para o seu lado. Olha o que Deus tem feito, irmãos, com a igreja. Como a Ana disse nas boas-vindas, um ano atrás éramos apenas 11 discípulos aqui. E nem éramos aqui, éramos na minha casa. É verdade. Mas olha o que Deus tem feito, irmãos. Amém. Deus tem movido, amém? Amém. Essa semana eu estava caminhando com a Ana. Essa semana não, perdão, algumas semanas atrás. E eu vi um anúncio naqueles estandes que ficam ao lado do autocarro. E o anúncio estava escrito: se tens raiva, experimente esta pílula. Uau. E era uma pílula para ajudar as pessoas a controlarem as emoções e a controlarem a raiva. E hoje em dia, quanto mais passa o tempo, mais nós vamos ver essas coisas. Tem ansiedade? Toma uma pílula. Tem tristeza? Toma uma cervejinha que vai dar tudo certo. Tem cobiça e sentimento de querer objetificar as mulheres e ter pensamentos impuros com pessoas na rua? Ah, ok, tem masturbação e pornografia em casa que esperando. E as pessoas, ao invés de lidar com os problemas e com as emoções, elas fogem disso e tomam o caminho mais fácil. Daqui a pouco, todos os sentimentos e todos os pecados terão uma saída fácil. Verdade. Mas não existe saída fácil. Legal. Existe lidar com os nossos pecados, amém? E é por isso que eu acredito na palavra de Deus. Amém. E a nossa igreja é uma igreja que acredita na palavra de Deus. E estamos em vários países, como vocês viram. E em cada um desses países nós temos as mesmas canções, a mesma Bíblia, o mesmo Espírito, amém? Os mesmos estudos bíblicos. E por isso eu quero convidar vocês que nos visitam a estudar a Bíblia. E a entender que isso aqui é capaz de lidar com qualquer problema da sua vida, amém? Amém. Essa semana alguém me falou sobre algo chamado TOD. E para quem é brasileiro não é o TOD, de tomar. Ok? TOD significa transtorno de oposição desafiante. Ou seja, é um comportamento de raiva e desobediência excessiva às figuras de autoridade. E eu estava vendo isso com minha esposa, ela é psicóloga, ela estava me mostrando isso também. Ou seja, é mais um transtorno que as pessoas inventam para tentar justificar pessoas que não querem respeitar autoridades e pessoas que são insubmissas. E qual é o tratamento para isso? Psicoterapia ou tomar remédios. Agora, claro que existe depressão, ansiedade clínica. E isso sim deve se tomar remédios, amém? Mas eu acredito que 95% da depressão, ansiedade, todos esses transtornos são resolvidos com a palavra de Deus. Como nós vemos aqui, a Alana compartilhando, e a Alana fez um ótimo trabalho compartilhando. E a Alana disse que o vazio que ela sentia tão grande que só Deus era capaz de preencher aquele vazio. Amém. Nenhum relacionamento no mundo. Pessoas sentem vazias e o que elas fazem? Elas começam relacionamentos no mundo. E as pessoas não vão conseguir nunca preencher porque o relacionamento no mundo não é perfeito. Nada é perfeito a não ser Deus, amém? Amém. A não ser Deus. Ou seja, precisamos aprender, irmãos, a lidar com a dor de uma maneira certa. A melhor maneira de lidarmos com a dor é termos um relacionamento profundo com Deus. Essa é a melhor maneira. A Bíblia diz em Salmos 14 que o tolo diz em seu coração: Deus não existe. Mas não um tolo no sentido intelectual. Talvez você possa ser ateu e você possa ser um cara super inteligente. Mas tolo no sentido moral. Quando não há moral, quando não há propósito, quando não há Deus, nós sentimos vazios e tentamos preencher com muitas outras coisas. E eu digo isso porque eu era ateu, amém? E eu não acreditava em Deus para nada. Mas eu vi que o que eu mais queria não era ir para festa, não era nada disso. O que eu mais queria era Deus. Só que eu não sabia disso ainda. E essa é a solução para qualquer problema. É ter um relacionamento profundo com Deus. Se a igreja não cresce, se a igreja talvez não está evangelizando, isso não é apenas um problema de preguiça ou medo de compartilhar fé, mas isso é um problema de profundidade com Deus. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais puros são os nossos corações.
mais calmos nós estamos, mais amáveis nós somos. O título da pregação hoje é transformação. Transformação. Enquanto o mundo promete pílulas e uma maneira de anestesiar ou de fugir dos problemas, Deus promete transformação. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. A Bíblia diz que nós não podemos viver de acordo com as normas deste mundo, mas precisamos nos transformar com uma nova mentalidade. Quais são as normas do mundo? Tem várias coisas que são normais para o mundo, mas são anormais para Deus. Por exemplo, um relacionamento de namorados. Para quem não sabe, a Dina começou a namorar recentemente. Não só a Dina, mas a Ellen está noiva. Nós temos uma noiva aqui entre nós. E de acordo com a Bíblia, o namoro, ele não existe. A Bíblia não fala disso, porque naquela época as pessoas eram casadas muito cedo, amém? Eu me casei com 20 anos, naquela época era ainda antes dos 20 anos que as pessoas eram casadas. Mas hoje nós temos algo chamado namoro. E isso não quer dizer que vai contrário à Bíblia, porque a Bíblia não tem nada contrário ao namoro, porque ela não fala sobre namoro. Mas, como que é um namoro no mundo? Entre duas pessoas no mundo? É um namoro onde as pessoas se beijam, onde as pessoas são dependentes emocionais uma das outras. É um namoro onde as pessoas ficam flertando e onde o cara tá lá 99% das vezes apenas porque ele quer algo da mulher. Apenas porque ele quer objetificar e porque ele quer usar a mulher. E a mulher tá lá muitas vezes porque ela precisa de alguém. E ela precisa preencher um vazio emocional dela. Como que é um namoro dentro da igreja? Um namoro dentro da igreja é um namoro puro. Onde o homem, ele toma a mulher para ser a sua namorada, mas na verdade, no fundo, isso é uma amizade profunda. E eu namorei com a Ana por 2 anos na igreja. E foi um namoro incrível, amém? Agora, esse é um namoro que nós precisamos pensar e que precisamos ter, porque aí sim, quando nós idealizamos isso na nossa mente, essas coisas acontecem, amém? E nós temos pessoas que têm sido transformadas pela Bíblia aqui. Temos a Denise que tem sido transformada pela Bíblia. A Denise, ela está passando por um processo longo, amém? Mas quando a Denise clicou na mente dela que ela precisa viver de acordo com a Bíblia e não de acordo com as emoções, agora a Denise tem se transformado em uma nova pessoa. Vamos, Denise. Ontem nós comemoramos o aniversário dela. Ela fez anos. E a Denise é uma mulher que é incrível. Ela transforma o ambiente que nós estamos. Pela alegria dela. E a Denise, ela trouxe visitantes no culto de mulheres, visitantes no último culto, visitantes no bate-papo, visitantes na festa de aniversário dela, visitantes em todos os lugares. Visitantes hoje, agora. O Ivo está aqui porque a Denise chamou o Ivo que está aqui, amém? Ou seja, como nós sabemos que alguém está transformado? Quando a pessoa não consegue ficar calada. Quando a pessoa quer trazer pessoas para viver o que ela está vivendo, amém? E a Denise tem sido transformada. Um outro exemplo é o Daniel que tem sido transformado. O Daniel pode estar na última cadeira ali, mas o Daniel, ele tem um coração puro. Amém, vamos, Daniel. E o Daniel, ele não tinha o costume de orar e nem de ler a Bíblia antes, né? Mas nós começamos a fazer os estudos bíblicos. E hoje o Daniel tem orado e lido a Bíblia todos os dias. Amém? Já está em João, acho que capítulo 15 ou 16. Uau! E eu lembro a primeira oração com o Daniel. A primeira oração foi uma oração de 1 minuto. Bem rápida, bem curta. E depois, no segundo dia, às 6:30 da manhã, foi uma oração de 2 minutos. E recentemente o Daniel tem orado por 4 e 5 minutos. Então, não é o tempo que define o quão profunda é a sua oração. Mas o tempo, ele diz algo sobre a sua oração também. Né? E o Daniel tem sido cada vez mais profundo com Deus. Por quê?
porque ele tem se deixado ser transformado pelas Escrituras. Amém? Amém. O que importa, irmãos, é ver a mudança na vida das pessoas. Quando nós vemos pessoas sendo transformadas, isso inspira a nossa vida. Isso nos dá muita alegria por ver as pessoas, amém? Olha em Lucas capítulo 16. Vamos lá, irmão. Vamos lá, Lucas. Lucas 16, versículo 25. A transformação ela vem através de Jesus Cristo. Mas isso pode ser um pouco abstrato para você. Como assim Jesus Cristo? Como que eu sou transformado por Jesus Cristo? Jesus Cristo já morreu. Mas a transformação, de acordo com a Bíblia, por Jesus Cristo é por meio da fé, arrependimento e batismo. Amém. É isso que nós acreditamos como igreja. E esses são os 3 pontos da pregação hoje: fé, arrependimento e batismo. Olha lá em Lucas capítulo 16, versículo 22. A Bíblia diz: o pobre morreu e foi levado pelos anjos de Deus para junto de Abraão. O rico também morreu e foi enterrado. No lugar de sofrimento em que se encontrava, levantou os olhos e viu lá longe Abraão e Lázaro com ele. Ou seja, aqui nós temos uma história entre um cara rico e Lázaro, que era um cara pobre, que comia as migalhas da mesa desse cara rico. E esses 2 caras, eles morrem, esses 2 gajos, eles morrem. Tanto Lázaro como o homem rico. E o homem rico, ele vai para o inferno. E Lázaro vai aos céus. Não quer dizer que por ser pobre, você automaticamente vai para os céus, amém? Não. Nem que você é rico, você automaticamente vai para o inferno. Não. Mas sim, quando nós temos muito dinheiro, é muito difícil irmos para os céus. Porque começamos a nos distrair com outras coisas. Mas aqui, essa é a história. No versículo 24 diz: disse então em voz alta: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro molhar na água a ponta do dedo e vir refrescar minha língua, porque sofro horrivelmente neste fogo. Aqui, o rico está sofrendo no inferno. E se você não acredita no inferno ou nos céus, tem cristãos que acreditam apenas nos céus e que não vai haver inferno. Mas Jesus na Bíblia fala mais sobre inferno do que sobre céus. E fala mais detalhes. Quando eu penso nos céus, é difícil para mim imaginar os céus. Será que ele vai estar debaixo de um tempo, debaixo de um espaço, debaixo da matéria? Será que ele vai estar fora disso? É difícil entender se é uma dimensão, se é a quarta dimensão. Eu não consigo entender direito. A Bíblia diz que nós teremos aposentos e comida no céu, amém? E eu acho que isso já é suficiente para querermos ir para lá. Né? E também, obviamente, teremos Deus, né, nos céus. Agora, no inferno, a Bíblia dá muitos mais detalhes sobre o inferno do que sobre o céu. E no versículo 25, diz: mas Abraão disse-lhe: lembra-te, meu filho, de que em toda a tua vida só tiveste coisas boas, enquanto Lázaro só teve males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que nem os de cá podem passar para lá, nem os daí podem passar para aqui. Essa é uma convicção, irmãos, que existe no inferno e que a igreja nossa de Lisboa precisa ter. Você acredita que existem convicções no inferno que a igreja precisa ter? Que convicção é essa? Primeira coisa, no inferno não há pessoas em dúvidas de quem está salvo e quem está perdido. No inferno é óbvio isso. Você vê, tem um abismo, você vê as pessoas que estão salvas e você vê pessoas que estão perdidas. A mesma coisa com a igreja do primeiro século. Era muito claro as pessoas que estavam salvas e as pessoas que estavam perdidas. Ninguém pode ir meio ao céu. Daqui para baixo eu vou para o céu, daqui para cima eu vou para o inferno. Não existe isso. Ou você é salvo ou você é perdido, amém? É isso que a Bíblia diz. E, obviamente, que o rico, ficou muito claro para ele que Lázaro estava nos céus e ele não estava. Muito bom. Você não precisa saber grego para saber se alguém está perdido ou não. Não. A Bíblia ela é muito clara. As pessoas estão perdidas quanto à salvação. E a Bíblia deixa muito claro como nós podemos obter a salvação da nossa alma. Fé, arrependimento e batismo. Fé, arrependimento e batismo. Salvação não é algo relativo. Imagina Deus
na sua imensidão, Deus Todo-Poderoso, escreve um livro e explica exatamente o que cada um de nós precisamos fazer para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Deixa o livro conosco. Ah, mas esse livro mudou porque a Igreja Católica obteve ele por muito... Não, depois a gente pode fazer um estudo de que a Bíblia nunca foi alterada, amém? Pelos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos masoretas. Então ele dá uma Bíblia pra gente, que nós temos nas nossas mãos. E nós, na nossa arrogância, falamos, não, eu fui salvo quando tal outra coisa aconteceu na minha vida. Mas, e Deus? E a Bíblia? Não, mas aquela pessoa tem um processo de salvação diferente daquela pessoa. Porque a gente começa a criar coisas na nossa própria arrogância. Achando que o que nós achamos e a maneira como nós fomos criados é o que define se alguém está bem ou não com Deus. Mas a Bíblia deixa muito claro como nós podemos estar bem ou não com Deus, amém? Algumas pessoas batizam bebês, quando na Bíblia não existe batismo infantil. E pessoas batizam bebês. Algumas pessoas pensam que só ir ao culto nos domingos e cantarem canções e vestir uma gravatinha e dar um sorrisinho, isso já deixa a pessoa bem com Deus. Outras pessoas dizem que todos nós somos filhos de Deus. Quem já ouviu alguém falar? Mas todo mundo é filho de Deus? Sim. Na verdade, não. Nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. No inferno não há dúvidas sobre o plano de salvação. Olha lá em Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta larga. Não. É isso que está escrito aqui? Não. Entrem pela porta estreita, pois é larga a porta e espaçoso o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas que para ali se encaminham. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que vai dar à vida eterna. E são poucas as pessoas que o encontram. Então eu já vi muitos motivos do porquê eu era ateu. Era porque eu via pessoas falarem coisas que não estavam de acordo com a Bíblia. Como todo brasileiro quase, eu nasci numa família cristã, né? Então eu nasci lendo a Bíblia. E quando eu olhava para a igreja e olhava para a Bíblia, eu via uma grande diferença. E claro que nenhuma igreja é perfeita. Por quê? Porque você está nela. E eu também estou nela. Mas quando eu comecei a ver pessoas realmente em pecado e falando coisas até contrárias à Bíblia, isso me levou ainda mais para longe de Deus. E pessoas começam com um sincretismo religioso, ao falar que Deus é um só e há vários caminhos de chegar a Deus. Mas o que Jesus diz é que a porta é estreita. E são muitas pessoas que serão perdidas. E são poucas as pessoas que serão salvas. Pensa nisso, o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. Isso é muita gente. Nem todo mundo vai ser salvo, de acordo com a Bíblia. Eu quero que um dia o mundo seja evangelizado. Mas não necessariamente o mundo será salvo. Porque o mundo pertence a Satanás, como a Bíblia diz. Mas essas 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões se consideram cristãs. Isso já tira 6 bilhões do mundo. Desses 2 bilhões, 1 bilhão se considera católico. E hoje nós vemos por aí o que é ser católico, né? E aí sobra 1 bilhão, mas esse 1 bilhão você encontra tantas doutrinas falsas. Pessoas que acreditam que você não pode doar seu sangue, senão você vai para o inferno. Pessoas que acreditam que você tem que guardar o sábado, senão você vai para o inferno. Pessoas que acreditam, os mormons, por exemplo, que acreditam em Joseph Smith e mais em pessoas do que em Deus e na Bíblia. E tantas coisas dentro desse 1 bilhão, ou seja, a porta é realmente estreita. A pergunta é, você estará lá? Você passará pela essa porta estreita? No versículo 21, diz, nem todos aqueles que me dizem, isso é muito importante, versículo 21, nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mateus 7, 21. Mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quando aquele dia chegar, haverá muitos que me hão de dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Não chegamos a expulsar demônios em teu nome? Então hei de declarar-lhes, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. Isso Jesus falando. Às vezes a gente pensa que Jesus é o cara do paz e amor.
né? É o cara que usa sandálias e tá na praia. Mas ó, isso aqui, eu acabei de ler exatamente as palavras de Jesus Cristo. Aqui. Não sou eu falando. Se você está um pouco crítico comigo, não fica crítico com o mensageiro, mas com a mensagem, amém? Amém. E aqui Jesus diz, olha só, não só de você falar Senhor, Senhor, de performar milagres e até expulsar demônios, isso não é suficiente para você entrar nos céus. Uau. O que é suficiente para entrar nos céus? Obedecer a palavra de Deus. Vamos, irmão. Vamos lá, Quando nós Lucas. obedecemos a palavra de Deus, nós estamos nos céus, amém? Amém. Primeiro ponto, irmãos, fé. Olha lá em Hebreus capítulo 4. Vamos lá, Amém, Lucas. irmão. Vamos, Lucas. Queria pedir se dá para ligar o ar-condicionado aqui. Vamos, Lucas. Vamos lá. Tá um pouquinho quente. Vamos, Lucas. Mas é melhor passar por esse quente do que o quente do inferno, né? Sim. Hebreus 4, versículo Vamos 16. lá, irmão. A Bíblia diz: aproximemo-nos, pois, com toda a confiança do trono da graça, e assim conseguiremos alcançar misericórdia e graça, e encontrar ajuda no momento próximo. A Bíblia diz que nós não sabemos quem escreveu a carta de Hebreus, provavelmente foi Paulo. E Paulo provavelmente Paulo diz, nós precisamos nos aproximar de Deus com insegurança ou com confiança? Com confiança. As pessoas que sabem que estão realmente dando o seu melhor para seguir a Bíblia, são pessoas que se aproximam com Deus com confiança. Amém. Uau. E às vezes a gente pensa, nossa, confiança e arrogância é muito parecido, mas na verdade não é parecido. Confiança, na verdade, é humildade. Por quê? Porque confiança é você olhar para si mesmo de acordo com como Deus olha para você mesmo. E Deus olha para um discípulo de uma maneira incrível, Ele se alegra com os discípulos. Ou seja, confiança é olhar a você mesmo como Deus olha para você. Isso é alguém confiante. Agora, claro que tem as pessoas arrogantes, que têm uma mentalidade superior de quem realmente elas são. E tem as pessoas inseguras, que pensam menos do que realmente quem elas são. E aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: Vamos lá, Lucas. sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Ou seja, o que é fé? A fé, a Bíblia diz, se vem a ouvir a palavra de Deus, em Romanos 10, versículo 17. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais fé você obtém. Quando eu li a Bíblia, eu saí de lá com muita fé. Aqui diz que a fé é a certeza das coisas que nós não conseguimos ver. E no versículo 6 diz os dois tópicos de fé. O primeiro tópico é acreditar que Deus existe. E o segundo é acreditar que Ele nos recompensa, se nós o buscarmos. Isso é ter fé. Isso é ter confiança ao falarmos com Deus. E lá em 1 João capítulo 5, versículo 14. Vamos lá, Lucas. Essa aqui é a minha escritura favorita de toda a Bíblia. 1 João 5, versículo 14. Porque é a escritura que eu li logo depois do meu casamento. Então, eu me casei e no dia seguinte, acho que ela nem sabe disso, não sabe? No dia seguinte, eu tive meu tempo com Deus. E foi de manhã, foi lá em Moscou, lá no meu tempo com Deus, eu olhei para fora e tinha um lugar chamado Upside Down. E o ministério universitário que nós servíamos lá em São Paulo, o nome era Upside Down também. Isso me inspirou. E eu estava nas alturas com o meu casamento. E aí, no dia seguinte, Deus me mostra essa escritura aqui. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, Vamos lá, diz: Lucas. a confiança que temos em Deus consiste nisso. Se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos atenderá. E assim como sabemos que Ele nos vai atender em tudo que lhe pedimos, temos a certeza de que o obteremos. Isso pode ser um pouco confuso. Eu li isso pela primeira vez e eu não entendi direito o que a Bíblia estava querendo dizer. Vamos lá, irmão. Mas a gente pode ler de novo aqui, amém? Vamos lá. A confiança que temos em Deus consiste nisso. Se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atenderá. A palavra atenderá vem do grego akoei, que significa ouvir ou prestar atenção.
muitas pessoas leem essa escritura e pensam, olha só, se eu tenho confiança no que eu peço a Deus, Deus vai me dar o que eu pedi. E aí você vê muitas igrejas hoje por aí que prometem carro, prometem casa, e se você der tanto de dinheiro, você vai receber ainda mais. Mas na verdade a vida de um discípulo muitas vezes é o oposto. É verdade. Quando você se torna um discípulo, às vezes é mais difícil tá bem financeiramente, amém? E o que acontece aqui na escritura é que quando nós temos confiança em Deus, Ele nos ouve, e é daí que vem a nossa confiança. Muito bom. A nossa confiança, a nossa fé, a nossa confiança não deve vir apenas de que Deus vai dar o que nós queremos. A nossa confiança em Deus, ela vem de que Deus simplesmente nos escuta. É pensarmos em Deus e pensarmos que Ele é todo poderoso e que nós somos apenas 1 em 8 bilhões. E que sem Deus nós morreremos e nada acontece. E pensar que se nós temos confiança em Deus, que Ele nos escuta, isso já é capaz de nos dar paz. Isso é incrível. Ou seja, quando nós estamos orando, nós oramos a Deus, e mesmo que Deus pode dar 3 respostas para os seus pedidos. Ou sim, ou não, ou depois. Agora não. Mas independente da resposta que Deus dê para os seus pedidos, você já está feliz, Muito porque bom. você sabe que Deus está te escutando. Muito bom. Essa é a minha escritura favorita, porque em Hebreus 5, versículo 7, Vamos lá. a Bíblia diz como Deus orava a Deus. Ou seja, como Jesus orava a Deus. Vamos lá. Se Jesus orava, quanto mais nós precisamos orar. Hebreus 5, versículo 7 diz: durante a sua vida na terra, Jesus dirigiu a Deus, que o podia livrar da morte, pedidos e súplicas com fortes lágrimas. E Deus ouviu o seu pedido, por causa da sua submissão. Amém. A palavra submissão, você já parou para pensar? Submissão. Você tem uma missão e tudo o resto você coloca debaixo da missão que você tem, amém? Isso é estar submisso a algo. E a Bíblia diz a maneira como Jesus orava. Jesus orava com pedidos e súplicas, com voz forte e lágrimas. Quando nós oramos assim a Deus, nós saímos da nossa oração confiantes que Deus nos escuta. Eu lembro quando eu era ateu e eu estava a tentar orar a Deus, porque eu estava estudando a Bíblia, e quando eu orava eu não sentia absolutamente nada. Até que alguém na igreja disse: tudo bem você não sentir nada, porque não é sobre o seu sentimento, é sobre você orar a Deus. E quando falaram isso pra mim, eu comecei a sentir muitas coisas por Deus. E a Bíblia deixa muito claro que o que importa é nós orarmos e termos confiança no que estamos orando, irmãos. Eu acredito que nós como igreja precisamos orar mais. Mas não apenas orar por orar, porque temos que cumprir uma tabela que todo dia de manhã nós oramos e fazemos um checklist. Não, nós precisamos orar como Jesus orava. Orar em alta voz, em voz forte e em súplicas. Não é orar deitado na cama, assim, quase dormindo. Não, é orar com força e com súplicas, amém? Amém. Esse é o meu desafio para todos nós aqui hoje. Para que nossa fé cresça ainda mais, ore a Deus com força e com súplicas. E tenha confiança que Deus está te escutando. E isso já é o suficiente para você. O fato de Deus escutar as suas orações. Segundo ponto, Não, Lucas. arrependimento. Arrependimento vem do grego metanoia, que significa uma mudança de mente. Ou seja, não é apenas uma mudança de atitude, é você parar de fazer o que você está, mas é uma mudança que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Às vezes é mais difícil mudar a nossa mente do que mudar as nossas atitudes. É verdade. Às vezes nós mudamos as nossas atitudes de maneira robótica, porque nós sabemos o que é certo e precisamos fazer o que é certo. Mas nós precisamos mudar dentro de nós. Para sermos transformados, precisamos de fé e de verdadeiro arrependimento, que é uma mudança de mente. Lá em Romanos 1, versículo 21. Vamos lá, Lucas. Lucas. Muito bom, irmão. Romanos 1, versículo 21, a Bíblia diz: Vamos lá, ensina. eles sabiam que Deus existe, mas não o adoraram, nem lhe deram graças, como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios,
e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. E porque essas pessoas aqui, Paulo está falando sobre a culpa na humanidade, essas pessoas, por terem um raciocínio insensato, por não seguirem a moral de Deus, mas sua própria moral, o que acontece logo depois no próximo versículo? Eles começam a adorar outros ídolos. Então, o pecado vem de dentro antes. Não é que tipo, eu estou aqui tranquilo, na minha casa, eu chego em casa, eu aperto a TV para assistir TV, e nossa, do nada eu vejo pornografia no meu celular. Assim, do nada. O pecado não acontece assim. O pecado começa dentro de nós, dentro do nosso coração. E quando nós passamos por um raciocínio em que a Bíblia diz são raciocínios insensatos e vazios, aí depois vem o pecado, que é a ação em si, amém? No versículo 24 diz: por isso, Deus abandonou-os as paixões dos seus corações e caíram em ações vergonhosas, desonrando os seus próprios corpos. Trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas criadas em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Ou seja, Paulo mostra que o pecado não começa com um ato, mas começa com uma mudança de nós pensarmos sobre quem Deus é. Quando nós mudamos a forma de pensar de quem Deus é, nós pecamos. Antes de se afastar de Deus com o corpo, nós se afastamos de Deus com a mente. Porque as nossas ações, irmãos, elas podem ser controladas por disciplina. Se alguém é muito disciplinado, a pessoa nem precisa acreditar em Deus. E ela vai ter ações disciplinadas. Mas os nossos pensamentos precisam antes ser transformados pela verdade, amém? Vamos lá, Lucas. Você é alguém que tem mudado porque você é disciplinado ou porque você é transformado pela verdade? Você tem convicção que aquilo é errado. Você tem convicção que aquilo é nojento e que aquilo desagrada a Deus. Eu lembro antes de ser discípulo, quando eu estava submerso ao pecado sexual. E eu masturbava todos os dias, assistia pornografia e queria ter relacionamento com outras pessoas. Eu lembro que eu saía para festas e tentava pegar o maior número de mulheres possível, mas esse não era a ação em si. Não era esse o pecado. O meu pecado é porque eu era inseguro e eu queria mostrar para meus amigos que eu conseguia. Esse, na verdade, era o meu pecado. Ou quando eu flertava e elogiava mulheres por mensagem. Esse sim é um pecado, mas esse não era o pecado. Qual que era o pecado que vinha antes disso? É o pecado meu de insegurança. Que eu me sentia inseguro e eu queria uma carência que as mulheres queriam me dar e me reafirmarem sobre quem eu era. Era esse o meu pecado antes que vinha de um outro pecado, que é iludir pessoas. Ou quando eu masturbava e assistia pornografia. Não era apenas esse o pecado, era algo dentro do meu coração. Era a minha ansiedade e a minha frustração com as situações. Eu chegava em casa triste e eu fazia esse pecado. Ou seja, o pecado sexual é um pecado do nosso coração, não é um pecado da nossa ação apenas. Quando alguém assiste pornografia, sai com mulheres, faz alguma coisa, o problema não está na ação, mas é algo mais profundo. E alguém que tem uma pureza exemplar é a minha esposa, amém? A minha esposa, eu fui o primeiro namorado dela, amém? E eu serei o último, amém? E é incrível, porque quando eu estava namorando com a Ana na igreja, eu pude ver a pureza, não só nas atitudes da Ana, porque realmente é difícil, eu não sabia da pureza das atitudes dela, mas eu vi a pureza no coração dela. E muitas mulheres aqui nessa sala têm muito o que aprender com a Ana, porque ela é uma mulher pura, é uma mulher que ela não precisa falar para você saber que ela é alguém pura, amém? E isso impacta muito a nossa vida. Então, o meu desafio sobre arrependimento é tenha nojo do pecado. Arrependa-se dentro, não fora. Não de uma, se eu fizer isso, então eu estou arrependido. Não, você está realmente arrependido dentro de você mesmo. E terceiro ponto, irmãos, batismo. Claro que nós sabemos Atos capítulo 2, versículo 38, amém? O que diz Atos capítulo 2, versículo 38? Que nós precisamos ter fé, arrependimento e batismo. E quando somos batizados, nós recebemos o quê? O dom do Espírito Santo e o que mais? O perdão dos nossos pecados, amém? É isso que a Bíblia diz.
que nós recebemos o Espírito Santo e o perdão dos nossos pecados. Mas isso, tem uma escritura complementar a essa, que eleva ainda mais o nosso conceito sobre o batismo. Olha lá em Hebreus capítulo 10. E vamos terminar aqui com essa última escritura. Vamos lá, Lucas. Hebreus 10, versículo 17. Vamos, Lucas. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. Aqui é o Espírito Santo que está a dizer, e no versículo 17 diz: E disse ainda, nunca mais me lembrarei dos seus pecados e maldades. Então, eu sei que talvez essa pregação tenha sido um pouco forte, amém? Vamos lá, irmão. Mas pensa nisso, uma vez que você tem fé, se arrepende e é batizado, não é que Deus apenas perdoa os seus pecados, Deus esquece dos seus pecados. Acabou. Você é uma nova pessoa. E quando você peca como discípulo, depois do seu batismo, porque você não se torna perfeito, o que acontece no dia seguinte? Deus se esquece do seu pecado. Amém. Se Deus esquece do nosso pecado, quanto mais nós precisamos esquecer o pecado das pessoas que pecaram contra nós. Deus, essa é a graça e a misericórdia de Deus. Deus é uma moeda de duas faces. Deus tem a justiça, Deus é alguém justo, e nós precisamos prezar pela justiça, mas ao mesmo tempo Deus tem a graça, Deus tem misericórdia, e Deus perdoa a nós de todos os nossos pecados, amém? Amém. E eu lembro o dia em que eu fui batizado, Amém. e que eu tive meus pecados perdoados. Foi no dia 18 de julho de 2017, fazia 7 graus Celsius. Foi numa piscina de uma república lá que eu morava, e acho que o Danilo estava lá também, estava muito frio, foi de noite. E foi, irmãos, foi o melhor dia da minha vida. O melhor dia da minha vida foi o meu batismo, o segundo melhor dia da minha vida foi o meu casamento, amém? Acho que o terceiro vai ser talvez o nascimento de um filho aí. São os dias incríveis. Mas o melhor foi o meu batismo. Por que foi o meu batismo? Porque foi o dia que eu fui salvo de tudo aquilo que eu fiz. Do meu ateísmo, do meu orgulho, da minha arrogância, das mentiras que eu contava, da impureza sexual, da imoralidade, todos os meus pecados. Foi o dia que eu fui salvo. Amém. Se você precisa ser batizado, seja batizado, Amém. amém? E receba o perdão dos seus pecados. Amém. Foi o melhor dia da minha vida. Irmãos, em conclusão, temos fé em Deus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. E se você ainda não foi batizado, seja batizado, amém? Para Deus já todas as glórias, amém. Amém.